Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao encontro técnico TCE-MG e os municípios. Este ano, o tema abordado é Educação, Transparência e Sustentabilidade da Receita Pública, e está alinhado aos objetivos traçados pela gestão atual do Tribunal de Contas, especialmente no que se refere à melhoria da qualidade dos gastos com a educação. Dando início à cerimônia de abertura, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ubá, Edson Teixeira Filho. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Ubá, Rosângela Maria Alfenas Andrade. Senhor diretor da Superintendência Regional de Ensino de Ubá, Samuel Gazola Lima, que também vai representar a Faculdade Governador Ozanam Coelho FAGOP. O excelentíssimo senhor juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Ubá, Dr. Tiago Brega de Assis. A senhora secretária municipal de Educação de Ubá, Maria Elizabeth Barros. A senhora analista técnica do SEBRAE, Lúcia Caiafa. Senhoras e senhores, ouviremos agora o hino nacional, que será interpretado pelos músicos do Conservatório Estadual de Música, professor Teodolindo José Soares, da cidade de Visconde do Rio Branco.
Este evento faz parte do programa O Tribunal de Contas e os Jurisdicionados, instituído em 2010 com o objetivo de promover maior interação com a sociedade, jurisdicionados e instituições, e, ao mesmo tempo, intensificar o papel pedagógico e preventivo do Tribunal de Contas. Este encontro técnico, realizado em Ubá, fecha uma série de 7 encontros organizados pelo Tribunal de Contas ao longo deste ano, capacitando cerca de 2.500 jurisdicionados. Vamos ouvir agora uma das mais populares canções brasileiras de todos os tempos, escrita pelo compositor mineiro Ari Barroso, filho desta querida terra de Ubá. Com vocês, Aquarela do Brasil. Agradecemos aos músicos do Conservatório Estadual de Música de Visconde do Rio Branco, os professores Wagner Candian e Sandra Schiavon, pela bela apresentação. Nós vamos solicitar agora ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ubá, doutor Edson Teixeira Filho, para fazer a fala de abertura desse nosso evento. Bom dia, cumprimentando aqui as autoridades da mesa, demais autoridades e o público em geral. Agradecendo já pela presença de todos. Eu vou estender um pouquinho mais nessa primeiras palavras de boas-vindas, aproveitando justamente a oportunidade que nós estamos aqui de discutir sobre um assunto extremamente sério, que é a educação. O tema apresentado para este encontro em Ubá, Educação, Transparência e Sustentabilidade da Receita Pública, é bem representativo do momento que os municípios estão vivendo. A educação, como expressão do trabalho desenvolvido pelo Tribunal neste ano, deve ser
cada vez mais valorizada pela sociedade. Os municípios poderiam estar neste belo auditório, gentilmente cedido pela administração da PAGOC, discutindo o tema proposto no sentido amplo de melhoria da qualidade do ensino, da valorização dos profissionais e a inclusão de uma parcela cada vez maior de nossas crianças no ambiente escolar. Entretanto, a irresponsabilidade do atual governador de Minas, que sistematicamente vem retendo recursos constitucionais dos municípios, coloca em risco a continuidade dos serviços prestados aos municípios, notadamente na educação, pelo não repasse dos recursos do Fundeb, essencial ao pagamento dos professores que atuam em nossas cidades. A dívida total é assustadora, passando dos 10 bilhões de reais com os 853 municípios de Minas. Em Ubá, a dívida se aproxima de 30 milhões de reais, inviabilizando totalmente a boa prestação de serviços. Os recursos controlados de forma sustentável vão sendo dilapidados pela necessidade de utilizá-los no custeio da saúde e na substituição de verbas da educação que estão sendo retidas. Nos últimos dias, vemos a reação de inúmeros municípios no sentido de buscar o ressarcimento destes valores, seja através de tentativas administrativas, seja pela via judicial, porém, até o momento, sem sucesso. Não importa o tamanho ou o perfil do município, todos estão sendo afetados pela inconsequência deste desgoverno. Vários já decretaram estado de calamidade financeira, tentando estancar a sangria em seus cofres. Estima-se que mais de 60% de nossas cidades não conseguirão honrar com o 13º salário, e muitos deverão atrasar os salários de novembro e dezembro, conforme o noticiário dos últimos dias. Aliás, prática comum do Estado com seus servidores nos últimos anos. Numa tentativa, eu diria, patética de se livrar da monumental dívida, o senhor Pimentel ainda apresentou, em seus últimos estertores, um projeto de lei em regime de urgência, número 5456/2018, à Assembleia Legislativa, criando o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, FEMEG, onde seriam jogados de forma irresponsável todas as suas dívidas, inclusive a dos municípios, as quais seriam ressarcidas por eventuais créditos devidos pela União, no chamado encontro de contas da Lei Candir, que, convenhamos, é uma ilusão. E o pior é a certeza de que pode conseguir aprovar essa excrescência, pois ainda detém, sabe-se lá como, maioria na Assembleia. Então, voltando ao tema educação, preocupa-nos também o pensamento do Tribunal de Contas quanto à aplicação de recursos para esta área. Em palestra recente, durante a reunião da AMM em Guidoval, ao apresentar o programa do aplicativo na ponta do lápis, a técnica do tribunal afirmou que, para qualificar o ensino, os municípios deveriam estar aplicando o mínimo de R$10 mil por ano por aluno no ensino infantil e fundamental. Concordo que seria um valor adequado, mas fiz uma observação naquela oportunidade, após sua apresentação, de que nem todos os municípios mineiros conseguem aplicar tal numerário, em função de sua arrecadação total ser incompatível com aquele índice, mesmo utilizando acima de 25% de sua receita. Em pesquisa sobre o assunto, acessei informações de gasto por aluno em Minas de até R$51 mil ano em período anterior em determinado município. Quando comparados, por exemplo, ao Ubá, cuja despesa por aluno ficou no mesmo ano em R$6.500, fica difícil analisar se a efetividade dessa aplicação de recursos com essa disparidade
se traduz realmente em saltos qualitativos na formação de alunos. Consultando o Anuário Multicidades Finanças dos Municípios do Brasil, de 2008, da Frente Nacional dos Prefeitos, temos que, em média, as despesas de educação do Brasil ficaram em R$ 6.495 por aluno ano. Das capitais brasileiras, apenas São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre encontravam-se acima de R$ 10.000 por aluno ano. E a média das capitais ficou em 8.815. Penso que nossos legisladores deveriam se debruçar um pouco mais sobre esse assunto. A obrigatoriedade de aplicação uniforme de índices, independentemente da renda unitária e da localização geográfica do município, levam a distorções enormes. Se este valor de R$ 10.000 expressar realmente a necessidade dos municípios para aplicação na educação, como fazer para que administrações municipais que não conseguem atingir este valor, mesmo usando recursos acima do mínimo constitucional, se aproximem desta meta, sem comprometer as demais despesas? E ainda, qual o caminho a ser trilhado para que municípios que hoje utilizam grandes somas na educação, pela obrigatoriedade de se usar o mínimo exigido, possam ter mecanismos de limitação de gastos até o limite da excelência, podendo resguardar recursos para outras despesas de custeio e investimentos necessários para suas comunidades. Finalizando, parabenizo a organização do evento e a todos que colaboraram para a sua realização. Ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, felicito pela iniciativa de trazer essas discussões ao interior do Estado. E ao SEBRAE, pelo apoio, os nossos mais efusivos agradecimentos. Prefeitos, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, servidores dos municípios, do Estado, da União e ao público em geral, obrigado pela presença, valorizando este momento. Nosso agradecimento à direção da FAGORC pela cessão deste espaço e tenhamos um feliz e proveitoso encontro. Bom dia, muito obrigado. Nós vamos convidar agora para falar também na abertura do nosso evento a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Ubá, Rosângela Maria Alfenas Andrade. Bom dia a todas e a todos os presentes. Cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão e as demais autoridades já nominadas da mesa. Aí, como se trata de um encontro técnico, serei breve para não privá-los do conhecimento que os representantes do Tribunal de Contas de Minas Gerais trarão aos seus jurisdicionados de nossa região, nestes 2 dias em Ubá. Como presidente da Câmara, quero apenas dar a cada um dos visitantes as boas-vindas ao Ubá, desejando que sua estada em nossa cidade seja a mais proveitosa possível. A direção da FAGORC, os agradecimentos pela cessão desse espaço. Eis que o plenário da Câmara não comportaria o público esperado para um evento de tal envergadura. Ao Tribunal de Contas do Estado, na pessoa do seu presidente, conselheiro Cláudio Couto, externo os meus cumprimentos pela louvável ação de interiorizar o papel educativo da Corte de Contas Mineiras. Desta feita, com a capacitação continuada dos agentes públicos municipais, sob o tema Educação, Transparência e Sustentabilidade da Receita Pública. Obrigada pela oportunidade e um proveitoso encontro a todos. Neste momento, nós vamos passar a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão.
Senhoras e senhores, bom dia. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ubá, Edson Teixeira Filho. E aqui eu vou quebrar um pouquinho o padrão das nossas formalidades iniciais, até em função da fala de Vossa Excelência, reconhecendo que, de fato, estamos vivendo uma grave crise financeira, eu diria que, mais do que isso, uma grande crise civilizatória, porque, de alguma maneira mais significativa, amplia e muito o papel da educação para a nossa sociedade. Mas, prefeito, com toda razão, o senhor fez menção aqui à questão do custo anual dos alunos, e esse realmente é um tema que precisa ser, eu diria, balizado pelo governo federal. Existe já, no âmbito do Ministério da Educação, um trabalho antigo, que se refere ao custo aluno-qualidade e o custo aluno-qualidade inicial, o CAQI, que é a referência e a referência necessária a respostas que foram colocadas aqui. A nossa técnica falou em R$10 mil ano, mas é possível que esses valores sejam valores até maiores. Eu já tive a oportunidade de, num congresso em Goiânia, dizer que é necessário referencial, e aqui nós temos certamente professores de geografia, de matemática, para que nós possamos saber onde estamos. Ninguém sabe se está à direita ou à esquerda de alguém se não nos dermos um referencial para essa identificação, para essa resposta. É possível que eu possa estar à direita de um observador que está me vendo à frente, de alguém que está efetivamente à minha direita, mas à esquerda de um observador que está, de repente, olhando atrás, por trás. Então, temos essas questões que precisam ser analisadas, e o CAQI, ele é, de fato, o custo aluno qualidade inicial e o custo aluno qualidade, esse ponto necessário para que nós possamos, então, responder a perguntas dessa natureza. Agora, é claro que, independentemente disso, que existem políticas complementares, é o caso do Fundeb, que, de uma maneira ainda não precisa, vamos dizer assim, adequada, mas que tenta minimizar essa situação posta aqui também no que diz respeito às necessidades de cada município. De uma maneira muito simples, há situações de municípios com base territorial extensa, municípios que têm um perfil, por exemplo, rural, e que precisam investir muito no transporte do aluno. E, com isso, acaba encarecendo substancialmente o preço daquele aluno em função, por exemplo, de um município que tem uma estrutura viária mais adequada e uma dinâmica social de transporte melhor aparelhada, de tal forma que há necessariamente, às vezes, um erro de representação desses dados, a imaginar que aquele município de uma escola isolada, que está fazendo um papel fundamental na difusão do conhecimento, tenha um custo aluno muito maior do que outras escolas, de centros mais desenvolvidos. Então, é um tema complexo, mas, de toda maneira, foi boa essa provocação inicial de Vossa Excelência, e já me deixo aqui, inclusive, à disposição de todos, no final do encontro da manhã, para responder algumas questões relacionadas, inclusive, ao como o Tribunal de Contas irá avaliar problemas pragmáticos que decorrem dessa crise e, por exemplo, dessa falta do repasse do governo estadual para os municípios.
excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Ubá, Rosângela Maria Alfenas Andrade, a quem também cumprimento, senhor Samuel Gazola Lima, diretor de Superintendência Regional de Ensino de Ubá, também representando aqui a Faculdade Governador Rosana Coelho, a FAGOG, a quem, em nome do diretor, também eu agradeço a cessão do espaço, a hospitalidade em nos receber. Excelentíssimo senhor juiz, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Ubá, doutor Tiago Brega de Assis, meus cumprimentos. Senhora secretária municipal de Educação de Ubá, Maria Elizabeth Barros, que não tem missão nada fácil nesse complexo, né? Complexo que é administrar falta de recursos, falta de referencial e, infelizmente, muitas vezes, falta de estímulo, e desse estímulo, eu diria, histórico dos professores por um ciclo vicioso de não valorização, e eu em breve falarei sobre isso também. A senhora analista técnica do SEBRAE, Lúcia Caiafa, é isso? Caiafa. Também agradeço, o SEBRAE tem nos apoiado sempre nesses eventos, fica aqui o meu agradecimento. As demais autoridades presentes, os músicos que nos brindaram com o hino nacional e com essa composição maravilhosa, um clássico da música brasileira, né, de um filho da cidade. Pois bem, falar de educação, e aí eu trouxe aqui para não incorrer em erro de esquecer alguma palavra que seja devida, é falar de uma política de Estado. O direito fundamental à educação está previsto no artigo 205 da Constituição nos seguintes termos: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E vem alguns incisos dessa norma constitucional. Eu vou destacar alguns deles apenas. O inciso 5º, que fala da valorização dos profissionais da educação escolar. Valorização dos profissionais da educação escolar. O inciso 7º, que diz garantia de padrão de qualidade do ensino, que está diretamente relacionado com a questão da referência do custo, do quanto é necessário para que nós possamos atingir essa garantia de padrão de qualidade de ensino. E o inciso 8º, piso salarial profissional nacional para os professores de educação escolar. Note-se que isso aqui se refere a piso, significando dizer que numa federação, aqueles estados e municípios que tenham melhores condições possam, inclusive, desenvolver um plano de cargos e salários melhor. Mas direitos de todo dever do Estado para desenvolvimento do ser humano. Quantos professores nós temos aqui? Por favor, levante a mão, professores. Eu vou antecipar, então, essa parte com um especial agradecimento a vocês. São vocês os grandes semeadores da cultura e dos valores, junto, evidentemente, com a família. Não há sociedade que se desenvolva sem uma estrutura de educação adequada. Não há. Eu costumo dizer que o professor é aquele profissional que faz a travessia ponte do animal homem para o ser humano. Porque é o professor que começa, nas primeiras lições, juntamente com a família, a desenvolver a capacidade ética do cidadão, a incutir no cidadão os valores,
a incutir no cidadão um pensamento ético e moral, a fazer com que o cidadão consiga, de alguma maneira, controlar os seus naturais instintos, como já nos ensinou Freud. E é importante relembrar aqui a lição também de um grande representante do barroco brasileiro, o padre Antônio Vieira, que no sermão da 60ª, fazendo referência à parábola do semeador, né, a parábola bíblica, teve a oportunidade de falar para os administradores da Igreja Católica, lá ao seu tempo, exatamente sobre o porquê desse processo de semeadura não está funcionando. E ele faz lá toda uma análise bastante criteriosa sobre esse processo, evidentemente que retira do divino a qualquer tipo de culpa em relação à não frutificação da palavra e atribui então àqueles que estão administrando o processo, ou seja, a própria estrutura da igreja, dizendo que a falha está em quem está semeando, trazendo para, portanto, nós, aqueles que estamos participando do processo, toda a comunidade escolar, a responsabilidade de uma forma ou de outra por isso. E eu creio que ele tem razão, por uma série de razões, desde essa que foi aqui colocada pelo prefeito, em relação a questões elementares, que envolve recursos para o financiamento, até questões, evidentemente, que vão além desse processo, que estão, por exemplo, relacionadas à profissionalização da administração escolar, porque e nós conseguimos, como órgãos de controle, identificar isso, há ainda, infelizmente, uma falha muito grande no que diz respeito à administração escolar. Os profissionais da educação são preparados, eu estava conversando isso com a secretária, normalmente para a pedagogia e muito pouco para a administração, né, das escolas. Temos, evidentemente, que boas ideias colocadas em prática, como é o caso das caixas escolares, que de alguma forma descentraliza recursos e faz com que aqueles que têm um contato imediato com as necessidades possam solucionar mais rapidamente esses problemas. Mas o fato é que esses profissionais eles não estão normalmente preparados para a burocracia do ambiente público. E eles precisam estar melhor preparados para isso. Mas, disso tudo, eu costumo destacar o referencial humano. Eu acho que esse ainda né, por mais que tenhamos um modelo perfeito de estrutura normativa, de planejamento, se não tivermos um elemento humano motivado a realmente ser esse processo transformador e, mais do que isso, ser superador dessas dificuldades que todas essas estruturas nos trazem, dificilmente nós conseguiríamos ou conseguiremos mudar esse ciclo vicioso, essa cultura que já está arraigada. Mas vou falar um pouco do que o Tribunal de Contas tem a ver com isso, porque até aqui o que eu falei foi o que normalmente os políticos falam. Os prefeitos falam, o governador fala, o presidente fala, né? E aí eu queria fazer um corte da ideia do Tribunal de Contas em ser um coparticipador desse processo, em tentar encarar a política de educação como a Constituição estabeleceu,
como uma política de governo, perdão, de Estado, e não uma política de governo. E nós fizemos então a pergunta: como poderemos, o Tribunal de Contas, avaliar a qualidade da política pública? Porque nós vimos, num processo histórico, trabalhando apenas nos gastos, aferindo os mínimos formais, se foi gasto ou não os 25% na educação, ou se aquela licitação X ou Y atendeu os parâmetros formais. A nossa intenção passou a ser outra, passou a ser de como estão sendo gastos esses recursos. Por que algumas escolas que têm uma razão de custo-aluno têm um melhor desenvolvimento no IDEB, enquanto que outras recebem valores muito maiores e têm desenvolvimento pífio? Então, esse foi o grande desafio que nós lançamos, e há 2 anos nós estamos, então, estruturando um programa chamado Na Ponta do Lápis, que vai ser melhor trabalhado com vocês aqui na manhã da sexta-feira. A Naila, que é a coordenadora do projeto, irá falar um pouco melhor sobre isso. Desenvolvemos algumas ferramentas que ela também falará, uma delas é um aplicativo, né? E esse aplicativo, ele é muito interessante para que nós possamos ter um diagnóstico total da infraestrutura das escolas no estado de Minas Gerais, porque além das visitações, ele permite um diálogo com a sociedade, especialmente a sociedade ou o grupo qualificado que são vocês, né? Essa parcela da sociedade que trabalha diretamente com a educação, para mostrar a realidade da sua escola, como está a sua escola. Mas, independentemente disso, nós também fizemos outras atuações. Uma delas está aqui, que é um relatório feito por um grupo de auditoria do tribunal e nos trouxe dados realmente bastante preocupantes. Não vou cansar os senhores, vou ler apenas alguns dos dados que realmente nos preocupam. Inclusive, muitas dessas informações saíram na mídia mineira. Por exemplo, o que foi verificado pelos nossos técnicos? 53% das escolas que foram visitadas melhor dizendo, apenas 53% das escolas visitadas são atendidas por rede pública de abastecimento de água. As demais são abastecidas por poços artesianos, cacimbas, cisternas, rios, córregos, coleta de águas de chuva, lagos. 62,5% das escolas visitadas sequer possuem uma quadra de esportes. Mais de 60% das escolas visitadas não têm qualquer solução de acessibilidade e 68% não têm sanitários adaptados aos portadores de necessidade especial. Enfim, e um dado que nos chamou muita atenção, em função até de um acidente de repercussão nacional, né, ocorrido em Janaúba, o problema da creche, é que nós descobrimos que uma parcela significativa, mais de 70% das escolas, não tinham sequer extintores de incêndio. Ou seja, não tinham equipamentos mínimos a combate, né, a uma situação dessa natureza. É algo realmente que precisa ser modificado, e aí não há, prefeito, discussões relacionadas a 10 mil anos, 6 mil anos, 4 mil anos. A compra de um extintor de incêndio é algo muito barato. É algo que, enfim, não se justifica esperar que algum político mais interessado na área possa definir o nosso referencial de aluno custo-qualidade para que nós possamos enfrentar questões dessa natureza. Nós fizemos um contato com o comandante do Corpo de Bombeiros, está sendo trabalhado isso junto com os prefeitos,
e tentaremos, então, pelo menos, restabelecer essa condição de combate a essa possibilidade, né, de um eventual incêndio, ou princípio de incêndio, para fins de proteção da vida. Mas o importante, eu volto a dizer, apesar desses dados todos que nos deixam muito preocupados e, de alguma forma, desestimulado, né? O importante é que nós continuemos a caminhar, porque, aí eu volto a dizer, a educação é o processo transformador. Sem ela, não há condições de melhorarmos essa crise civilizatória que nós estamos passando. Eu não falo isso apenas sob uma perspectiva assim, de tentar estimulá-los sobre aquilo que é possível, mas não se tem como exemplo concreto ninguém. Não, eu falo isso porque eu posso dizer para vocês que eu sou um exemplo de como a educação pode transformar alguém. Normalmente, nós encaramos as pessoas e a vida das pessoas como se fosse um retrato. Temos por hábito olhar o momento e ver. Estamos aqui diante do presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, mas as pessoas não sabem o que foi a vida deste que está sendo observado. E como toda vida, ela se passa num processo de transformação, como eu disse o filósofo Heráclito. Aliás, a única coisa permanente é exatamente a transformação. E este que aqui está falando é um exemplo vivo disso. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de conhecer a minha mãe, nunca a conheci. Tive também um problema familiar gravíssimo, porque o meu pai, com quem eu convivi, era alcoólatra. Então, com pouco tempo de vida, eu passei a ser o que hoje se chama de menino de rua no Rio de Janeiro. Passei um bom tempo vendendo picolé no trem do Rio de Janeiro, engraxando sapato, limpando vidros de carro, até que tive a oportunidade de passar a conviver com algumas tias-mães e, mais do que isso, ter o contato com essa força transformadora que é a educação. Fui alfabetizado por minha tia, passei a frequentar escolas públicas, que frequentei até o final da minha vida, e numa escola pública, na 5ª série, encontrei um professor de matemática, professor Gardel, que foi a referência da minha vida. Ele acreditou em mim e fez com que eu acreditasse em mim. Essa é a parte importante. Ele fez com que eu acreditasse em mim, me colocando em concursos, Olimpíadas, participei de algumas, tive a felicidade de ganhar algumas coisas. E a partir daí, acreditando em mim, eu comecei a ter uma outra perspectiva e fazer concursos públicos para sair daquele ambiente em que eu vivia e ter uma perspectiva melhor. E com muito orgulho eu falo que tive a oportunidade de passar no concurso da aeronáutica, fui especialista em aviões, fui militar durante algum tempo, depois passei no concurso da Receita Federal, fui auditor fiscal, praticamente de todos, vamos dizer assim, os ambientes de auditoria, fui auditor fiscal do trabalho, da Previdência, fui da Receita, me formei
além dos cursos técnicos em eletrônica e em aviões, em ciência da computação, fiz especialização na área e continuei estudando, mudei completamente de área, passando para a área do direito, fiz outros concursos, passei, fui procurador federal, atuei 8 anos nessa área, mas a minha inquietude fez com que eu, mais uma vez, mudasse de área, fazendo outro concurso para o Ministério Público, primeiro de Goiás, depois aqui de Minas, e por uma conspiração, eu diria, dos astros, acabei entrando numa lista tríplice e fui escolhido conselheiro do Tribunal de Contas, a ponto de hoje ser o presidente que está aqui falando para vocês. Veja como é diferente o retrato do filme. O filme faz a gente acreditar. E eu gostaria, aliás, antes de fazer isso, eu tive a palavra, um imenso prazer, já compartilhei isso com os colegas que estão aqui presentes do Tribunal de Contas, de reencontrar esse professor. Eu fui ao Rio de Janeiro, nesse feriado. A minha esposa fez uma surpresa para mim no jantar, num almoço na casa dessa minha tia, que me alfabetizou. E eu tive a oportunidade de reencontrar esse meu professor, evidentemente que eu não reconheci, né? Um professor que foi da 5ª à 8ª série, hoje é 6ª ou 9º ano, não é isso? Não reconheci o professor porque ele está com muitos cabelos a menos e os que sobraram estão bastante brancos. Mas, assim, a felicidade de ter encontrado naquele momento realmente foi, para mim, uma espécie de catarse, de poder olhar para trás e de perceber como é importante o papel de vocês, como vocês podem mudar a vida de alguém. E vocês precisam continuar acreditando nisso. E o que nós, Tribunal de Contas, precisamos fazer é apoiar, prefeito, apoiar os secretários, apoiar a administração, trabalhar junto com o Judiciário, com o Ministério Público, sob a perspectiva de encarar essa política pública como política de Estado e não de governo, para que nós possamos ter muito mais pessoas em condições como esta que eu tive, né? Para que esta exceção passe a ser gradativamente aumentada a ponto de termos aí isso como regra. Isso é fundamental. Mas, para minha surpresa, eu soube, e aí eu vou pedir licença aos demais professores, para falar de um professor Geraldo Amintas de Castro Moreira, professor de matemática, por coincidência, professor da área do direito, mas continuo fazendo alguns exercícios de matemática até hoje. Adoro matemática, viu, professor? Professor da Escola Estadual Terezinha Pereira, do município de Dores do Turvo. E confesso que a sua atuação e a atuação da escola realmente me impressionou. E é desse tipo de gente que nós precisamos falar. Essas pessoas que precisam ser o nosso referencial. Destacar a presença do professor de matemática, como eu disse aqui, Geraldo Amintas, com 34 anos de magistério. Se eu estiver errado, faça a gentileza de me corrigir. 39. Bom, já começou a me corrigir bem. Né? O Guingo, é isso? Guingo, conhecido como Guingo? Muito bem. Se destaca como responsável por um dos maiores fenômenos da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A pequena cidade de Dores do Turvo, com 4.500 habitantes, já recebeu, e aqui eu estou com os dados atualizados, 318 premiações, isso? 318 premiações na Olimpíada, entre medalhas de ouro, prata e bronze e menções honrosas. Só na 14ª edição, cujo resultado saiu ontem,
foram mais 25 premiações. Então, o trabalho árduo do professor Guingo reflete também a evolução da Escola Terezinha Pereira no IDEB, que passou de 2005 do referencial 4, nós estamos com a diretora aqui, me corrija também, se estiver errado, para 2017 no referencial 5.7. É isso? Bom, eu vou pedir ao mestre de cerimônia, a Renata, a todos que me permitam convidar o professor para que componha a mesa conosco, e mais do que eu ficar lendo aqui sobre a vida dele, certamente ele está preparado para isso. Peço desculpa também se não quiser, mas eu gostaria agora de escutar dele um pouco, né? Eu acho que eu já até falei demais, tá bom, falei demais, eu quero escutar dele, que faz a diferença. Como é que isso acontece? Professor, a palavra é sua, por favor. E desde já eu agradeço a vocês, desejando um ótimo evento a todos. A palavra é sua. Bom dia a todos, meus cumprimentos aos membros da mesa e, inicialmente, eu quero agradecer as palavras do presidente do tribunal a meu respeito e, realmente, usando um pouquinho do mineirês, né? Essa homenagem eu fui apanhado de surpresa, né? Eu, quando recebi a ligação da Miriam, do tribunal me convidando para o evento, a primeira coisa que aconteceu, eu estava em casa, a secretária da escola me ligou que alguém precisava falar comigo, que era uma pessoa do Tribunal de Contas. Eu achei que ela tinha entendido errado. Quando eu cheguei na escola, ela me disse, não, realmente é alguém do Tribunal de Contas. A minha primeira ideia foi, alguma coisa errada vem por aí. Eu fui tesoureiro da escola durante alguns anos, né, o Tribunal de Contas procurando por mim e pela diretora, alguma coisa deu errado e vai sobrar para mim. Né? Quando eu atendi, aí eu já fiquei apreensivo, aguardando a ligação dela, e ela me ligou. Quando ela falou assim, olha, eu vou te fazer um convite, aí eu voltei à normalidade. Né? Vou fazer um convite para você participar de um encontro técnico que nós teremos em Rio Pardo. A primeira coisa que eu disse a ela é que eu precisaria conversar com a diretora, mas que era quase inviável a minha vinda aqui. Era inviável porque hoje e amanhã eu teria 10 horários aula na escola. Na segunda-feira eu conversei com a diretora e a Miriam me ligou, demorei em retornar. Ela me liga e eu falei com ela, olha, vai ficar difícil porque, em primeiro lugar, eu tenho que pensar no transtorno que eu posso causar à escola. Isso sempre foi uma preocupação minha nesses 40 anos que eu trabalho. Né? As preocupações, as dificuldades que eu posso causar ao diretor, até porque eu fui diretor e sei, né, o que isso ocasiona no ambiente escolar. Mas aí ela também não me falou sobre que eu seria citado aqui, alguma coisa. Ela liga para a diretora e conversou com a diretora, e aí a gente falou, vamos lá, pelo menos no período da manhã, a gente dá uma passada por lá, eles estão convidando a gente resolveu, e para mim está sendo ótimo. Né? Fico muito feliz pelas coisas que já ouvi aqui. Eu sou professor há 39 anos, ano que vem completo o meu 40º ano no magistério público, provavelmente o último. Né? As pessoas costumam se admirar quando eu digo que eu tenho 40 anos de serviço no magistério, porque aos 30 anos o professor se aposenta, mas por causa de alguns problemas funcionais da minha carreira, o meu segundo cargo está se estendendo um pouco mais e eu vou ficar 40 anos lecionando. Eu continuo lecionando praticamente com o mesmo prazer que eu lecionei nos meus primeiros anos, né, nas primeiras vezes que eu fui a uma sala de aula. Vai chegando o momento que a gente
tem que sair, provavelmente ano que vem deixarei a escola, até porque tem uma história que na escola quem envelhece unicamente é o professor, né? Quando eu comecei a dar aula eu tinha 20 anos, eu tinha 20 para 21 anos, os meus alunos tinham 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e às vezes mais velhos do que eu, né? Aí eu passei a ter 30, eles continuaram tendo 12, eu passei a ter 50, eles continuaram tendo 12, eu estou chegando aos 60, embora não pareça, né? Eu estou chegando aos 60, embora não pareça, e eles continuam tendo 12 anos de idade, né? Então, para mim, eu acho que ainda consigo me comunicar com eles, né? Mesmo com essa disparidade de idade, a gente consegue ainda se comunicar, a gente consegue se entender, e eu ainda consigo ter um número de problemas muito pequenos em relação aos meus alunos. Mas o que a gente fez na Escola Estadual Terezinha Pereira, isso não é uma conquista minha, é uma conquista coletiva, de gestão, de outros profissionais da área de matemática e dos demais profissionais da escola. É um trabalho que começou como pedagógico, quando pela primeira vez a gente participou de uma Olimpíada de Matemática. A gente é hoje uma referência nacional na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu comecei apenas por uma curiosidade. Recebi um panfleto, achei interessante, não tinha nenhuma experiência no assunto, a gente nunca tinha participado de uma competição desse tipo, e eu conversei com os meus alunos e resolvemos participar pela primeira vez. O resultado não foi o melhor possível, mas foi animador. Sem nenhuma preparação, sem nenhum material, sem conhecer a sistemática da prova, a gente teve 5 alunos premiados com menções honrosas. Aí a gente começou a ver que a gente poderia investir nessa ideia e que essa ideia poderia ir muito mais longe. Então começamos com um projeto pedagógico que ao longo dos anos foi produzindo efeitos. Mas esse processo pedagógico, ele se transformou muito mais do que isso. Ele virou um projeto social da cidade de Dores do Turvo. O que a gente conseguiu com a Olimpíada de Matemática de Dores do Turvo, além do respeito da comunidade pela escola, da divulgação do nosso trabalho, foi fazer com que um grande número dos nossos alunos pudessem alcançar voos muito mais altos do que aqueles que a princípio eram previstos para eles. Porque o aluno da escola pública, ele, no ambiente do sistema educacional brasileiro, ele é o sem perspectiva. É aquele fadado ao insucesso. É aquele fadado a completar o ensino médio e ir para funções onde a remuneração normalmente é uma remuneração muito menor do que é desejável para que se possa viver com dignidade. Então, esse é o padrão que querem imputar ao aluno da escola pública, né? Mas é um padrão que nós precisamos lutar contra ele. Eu sou, às vezes nas reuniões de diretores aqui da SRE, eu já falei isso, eu continuo sendo, entre aspas, aí, né, o último romântico, né, um dos últimos românticos, né, entre os professores. Eu acredito na escola pública, eu acredito que a gente possa fazer um trabalho que propicie dignidade aos nossos alunos, que propicie dignidade. Então a gente tem que perceber que quase 90% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas. Então essa juventude não pode ser deixada de lado. O investimento na escola pública tem que ser cada vez maior para que a gente supere o que o presidente do tribunal falou aqui. Hoje, eu vindo no carro, conversando com a diretora, com a Ângela, eu falei com ela que a escola não vive crise pedagógica. A escola vive crise social civilizatória, né? Nós vivemos uma crise social. E o professor hoje, ele é mais do que aquele que vai fazer com que o conhecimento percorra o seu caminho. Ele é aquele que vai propiciar ao aluno encontrar o seu caminho de vida. Então é isso que a gente quis fazer ao longo desses, que eu desejei fazer ao longo desses
quase 40 anos de magistério. Fazer com que os nossos alunos, os jovens da minha comunidade, possam ter um caminho muito melhor. E eu sempre tive uma preocupação, embora eu não aceite a condição que nos é imposta a nós, professores, em termos de salário e de valorização, isso nunca pautou o meu trabalho. Independente do que eu recebo, eu sei que eu estou atendendo o jovem da minha comunidade, a criança da minha comunidade, o adolescente da minha comunidade. Então, se o governador é ruim, se o prefeito é ruim, se o secretário de educação trabalha mal, o meu aluno não tem culpa disso. O meu aluno, ele merece de mim o respeito. Então, isso é o que pautou a minha carreira de professor. E a gente conseguiu, principalmente depois do advento da UBMEP, né, um crescimento muito grande, o nosso IDEB melhorou consideravelmente, o número de alunos nossos nas grandes universidades da região é significativamente maior, né? Hoje nós temos cerca de 40 jovens dourenses na UFV, a gente tem jovens espalhados pelo FJF, o FMG, o FOP, Lavras, São João, né? A gente tem hoje uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, nós encaminhamos nossa primeira aluna para a Fundação Getúlio Vargas, com todos os custos cobertos pela Fundação. Ela tem bolsa de estudos, ela tem residência alugada pela Fundação Getúlio Vargas e bancada por uma empresa carioca, e ela ainda recebe R$2.000, e a cada ano a gente vai encaminhar um novo aluno para a Fundação. Então a gente conseguiu uma série de parcerias que permitiu com que alguns alunos de condição financeira muito difícil, alguns alunos que não teriam grandes chances na vida, que a Olimpíada desse isso a eles, né? Eu costumo dizer, falo para os alunos constantemente quando a gente conversa sobre isso, as medalhas que a gente conquista em Olimpíada é o que menos importa. Aquele pedacinho metálico que eles recebem, né, que colocam no pescoço, que a família fica alegre, que é celebrado na escola, que é celebrado aqui na SRE todos os anos quando é feita a distribuição das medalhas. Se o aluno não adquirir o conhecimento necessário para dar sequência aos estudos, aquilo é um pedacinho de metal que com o tempo vai ficar numa gaveta, vai ser esquecido e em um determinado momento pode ser até motivo de revolta. Olha, eu fui tão bom e não cheguei a lugar nenhum, né? Então a gente tem lutado para isso, não para que os nossos alunos conquistem medalha, mas para que eles sejam cidadãos. Agradeço mais uma vez ao presidente do tribunal e meu muito obrigado a todos e um bom dia. Bom, para darmos início aos trabalhos, solicitamos aos componentes da mesa que retornem aos seus assentos na primeira fileira do auditório.